Um agricultor viu 3 bebês no campo. Olhando de perto, ele percebeu um detalhe chocante. O evento aconteceu em uma pequena cidade, perto da cidade de Kansas, na década de 1980. Um homem chamado Viktor Kuznetsov era dedicado ao cuidado de suas ovelhas na agricultura desde sua adolescência. Ele estava dedicado nisso durante o verão. Ele trabalhava em seus campos e no inverno, com a ajuda de sua esposa, ele fazia roupas para a estação de frio. Da mesma forma, ele tinha muito domínio sobre os seus animais da fazenda. Na verdade, suas próprias ovelhas obedeciam-lhe e pareciam ser muito afeiçoadas a ele. O casal vivia muito bem, mas algo estava faltando. Sim, não era tudo cor-de-rosa. O homem conheceu sua esposa e, na sua juventude, eles se casaram com muito amor e logo tentaram ter crianças. Mas, infelizmente, ansiando por um primogênito, isso não aconteceu. Passou-se 1 ano, 2 anos se passaram e eles não puderam ter a experiência da paternidade. Por isso, eles foram para um médico local para descobrir qual o exato problema podia ser. Vamos lembrar que naqueles dias ainda não haviam os equipamentos modernos que temos hoje para ajudar uma mulher a engravidar e mesmo se eles tivessem, o casal não tinha meios financeiros para pagar as despesas. Simplesmente o médico deu à mulher um teste e logo conseguiu o resultado. O médico disse a Victor que sua esposa não podia ter filhos. Eu sinto muito e não há nada que eu possa fazer. Eu realmente sinto muito. Ele olhou para sua esposa, que estava pensando nele sozinho. Ele ajudou sua esposa a sair dessa tristeza que a havia lhe marcado. Lembrando que ela não seria capaz de ter filhos, ela disse-lhe: "É melhor você se separar de mim, Alfred. Você tem o direito à sua felicidade." O homem, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Nenhuma mulher é que nem você. Você é minha felicidade. Deus sabe por que Ele faz as coisas." Em seguida, ambos viveram com um sonho quebrado. Talvez seja por isso que o homem se dava bem com os animais. Tentou acalmar sua alma a fim de acalmar seus pensamentos. Tudo acontecia como de costume. Alfred tosava todas as suas ovelhas durante o final da primavera e preparava a lã para a venda ou a mantinha para fazer casacos no inverno com sua esposa. Ele também cuidou dos cordeiros bebês para serem vendidos. Mais tarde, no verão, ele plantou milho e feijão e levou-os para o mercado na cidade para vender. Tudo isso para que ele não tivesse tempo para se sentir triste. Ele tinha que trabalhar se quisesse ter uma vida sem preocupações. Aos 30 anos de idade, algo importante aconteceu. Era o inverno mais frio da temporada na última década. Era julho de 1988. Todas as janelas da casa foram fechadas. O aquecimento tinha que estar ligado todo o tempo às custas de madeira e fogo, e o cão da família, que amava passar a noite no quintal, agora se escondia em sua casa. À noite, deitou-se perto do fogão e foi dormir pacificamente. Na parte da manhã, o agricultor acordou como era de costume, e durante o café da manhã na mesa, ele e sua esposa estavam falando sobre o que eles tinham que fazer durante o dia. E enquanto ela começou a se preparar para vender alguns produtos assados na casa, o agricultor foi alimentar seus animais. Muita neve tinha caído naquela noite, e pela manhã, quando estava finalmente claro, o agricultor saiu para o quintal e sentiu que algo estava errado. A porta para a casa de seus animais estava aberta. Ele entrou em pânico. Ele pensou que suas ovelhas tinham escapado, mas não, elas estavam todas em seus lugares. O homem sentiu um alívio, jogou-lhes feno e assistia como as ovelhas corriam felizes para comer. E foi naquele momento que seu sorriso mudou. Uma ovelha estava faltando, na verdade. Ela era a que sempre foi ligada a ele e sempre correu quando o Victor se aproximava. E além disso, ela era diferente do resto de todo o seu rebanho. Ela era menor e a única que mancava. O agricultor nunca tinha experimentado qualquer coisa como esta. Foi a primeira vez que um de seus animais tinha escapado, mas o homem se perguntou se ela poderia mesmo executar uma fuga corretamente por causa de sua pequena deficiência. Então, ele saiu para procurá-la. Procurou em cada canto de seu quintal, mas nada.
Então, saiu na mesma trilha onde Victor costumava levar suas ovelhas para comer grama na montanha. Ele caminhou através do terreno e finalmente notou sua ovelha amada deitada a certa distância, que foi um pouco difícil de identificá-la. Ela era muito branca e não contrastava muito com a neve. Ela estava perdida cerca de meia milha da casa. Mas como ela chegou aqui e por que ela era a única que saiu? O fazendeiro correu para olhar se ela não tinha congelado. Ele olhou para ela se agachando e começou a remover a neve com as próprias mãos. Mas sua ovelha amada não iria se levantar até que ele tivesse removido toda a neve dela. Ele ficou perplexo. Finalmente ele entendeu por que ela não estava se levantando. É que ela estava escondendo sob seu corpo 3 bebês. Era óbvio que a ovelha tinha aquecido os 3 bebês. Naquele momento, o agricultor imediatamente tocou as crianças com suas mãos geladas. Foi quando ele sentiu os bebezinhos acordarem e, surpreendentemente, a pele do bebê estava muito quente. Era como se ele não tivesse passado a noite sobre o frio intenso, menos 20 graus. O agricultor não podia acreditar no que ele estava testemunhando e não conseguia superar o seu espanto. Ele os levou para casa e, no caminho, ele perguntou-se como isso tudo aconteceu. Sua esposa, na época, estava fazendo massa para bolos. O homem abriu a porta em desespero e entrou na casa com as crianças em seus braços. A esposa olhou com espanto para os 3 bebês. O agricultor tentou explicar o que aconteceu, mas sua esposa pediu-lhe para acalmar um pouco. E juntos, eles começaram a examinar as 3 crianças. Viram que era realmente uma menina e 2 meninos. Eles são trigêmeos e deviam ter quase 2 anos de idade e pareciam estar completamente saudáveis. Ambos não sabiam o que fazer. Era a primeira vez que 3 bebês estavam em sua casa. No entanto, alguns instantes depois, já estavam em sua cozinha preparando algo para colocar em um prato e alimentá-los. A pequena garotinha comeu ansiosamente e seus irmãos também. A mulher em seguida disse: "Mas como você conseguiu estes 3 bebês sentados na cama?" "Quais são seus nomes?" o agricultor perguntou. Os bebês olharam para ele e mantiveram silêncio. O homem repetiu a pergunta, mas novamente não obteve uma resposta. "Victor, são bebês. Eles podem nem saber como falar", comentou sua esposa. O homem acenou com a cabeça. No entanto, uma vez que ele não obteve uma resposta, ele mesmo decidiu verificar de onde eles poderiam ter vindo. Ele disse à sua esposa que ele iria andar em torno das casas próximas. Alfred foi para investigar. A aparição dos bebês era um fenômeno muito estranho para começar, já que o casal vivia em um lugar distante onde haviam apenas algumas casas e onde a maioria das pessoas que viviam já eram mais velhas. O homem saiu e perguntou aos vizinhos, mas ninguém sabia de nada e não havia mais ninguém para ele pedir informações. Então, ele decidiu examinar o lugar onde ele encontrou os bebês. Quando ele chegou ao local, de alguma forma, a mesma ovelha que cuidou das crianças correu para ele e o fazendeiro brincava com ela. "É incrível que você tenha feito aquilo naquela noite, sem abrigo e não congelou. Você é tão forte", Victor disse a ela. Sem dúvida, foi um milagre. O homem pensou que se ele tentasse, ele talvez conseguisse encontrar quaisquer pegadas ou rastros, mas nada. Tudo estava coberto de grama e plantações. No entanto, o homem, por alguma razão, decidiu parar e procurar direito no lugar onde ele encontrou os bebês. Quando ele realmente não esperava mais nada, ele sentiu algo em suas mãos. Havia uma nota de papel. Ele abriu e havia algumas palavras. No entanto, o homem não sabia ler e não conseguia entender o que ela dizia. Então ele voltou para casa. Naquele momento, a menina estava brincando com o cão da família e seus irmãos estavam dormindo. Ela parecia muito feliz. O homem mostrou a nota para sua esposa. A mulher que podia ler abriu e leu. "Me perdoem, mas eu não posso ter vocês comigo." Tudo estava começando a tomar forma. Sem dúvida, eles intencionalmente deixaram as crianças para trás. A mulher disse: "Como podia? Eles deixam a menina tão frágil e 2 meninos no meio do nada em um frio amargo e um pedaço de papel com um simples pedido de desculpa para eles?" O homem estava furioso. Ele saiu novamente, passou pelos campos da casa do vizinho, mas não havia nenhuma pessoa suspeita.
Então, ele voltou para sua casa. E quando ele abriu a porta naquele momento, a esposa tinha os bebês em seus braços. Quando o agricultor viu, as lágrimas escorreram de seus olhos. Ele viu que ele sonhou quase toda a sua vida. Uma família completa com uma menina e 2 meninos e uma esposa. Eventualmente, os bebês adormeceram e o casal teve uma conversa para decidir o que fariam com elas. Embora não houvesse nada especial para discutir, eles decidiram que era melhor mantê-las em casa e que seja o que Deus quiser. Agora o casal estava com os filhos mais novos, a quem eles nomearam Anna, Anton e Arnold. Eles os criaram como seus próprios filhos e trabalharam mais para ter certeza de que não faltaria nada a eles. Anna começou a crescer e não sabia como seus pais tinham encontrado ela e seus irmãos. Eles não lhes disseram nada e elas rapidamente começaram a chamá-los de mãe e pai. O fazendeiro e sua esposa estavam felizes com a menina que também fez amizade com as ovelhas, e elas cuidaram deles e os salvaram, embora eles não se lembrassem daquela noite infeliz. E cada vez mais as memórias de sua infância iam desaparecendo. E assim vários anos mais se passaram, e chegou o momento em que suas ovelhas envelheceram. Toda a família estava preocupada com sua ovelha favorita, mas chegou a hora e ela morreu. Anna, Anton e Arnold estavam muito tristes sobre sua partida, e quando isso aconteceu, a menina correu para fora da casa e sentou-se perto de uma árvore que estava na estrada. Uma velha passando notou as lágrimas em seus olhos e perguntou-lhe se eles já haviam lhe dito que ela era adotada. Não fique triste, a coisa mais importante é que você é amada. Anna, confusa, começou a perguntar à velha o que ela queria dizer. A mulher velha percebeu que ela tinha cometido um erro e deixou a menina, que correu para casa, e perguntou aos seus pais se era verdade o que a velha tinha dito a ela. Então, o homem abriu uma caixa e tirou um pedaço de papel, e em seguida mostrou para sua filha e também aos seus irmãos. Quando eles leram, não puderam segurar as lágrimas. O homem contou como realmente havia acontecido. Anna veio até eles. A menina e seus irmãos disseram que eles precisavam pensar. A família passou uma noite tensa, e já na parte da manhã, quando o pai e sua esposa acordaram, eles ouviram a porta do quarto abrindo. Era Anna e Anton se aproximando deles e simplesmente disseram: "Vocês são nossos únicos pais, e não precisamos de mais do que isso." Anos depois, essa menina tornou-se uma professora e seus 2 irmãos agricultores. Eles viveram felizes e a parte difícil ficou no passado. Que história incrível, não é? Qual parte mais lhe chamou a atenção? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!